Olá, meu amigo e amiga. O assunto no mundo inteiro, e não poderia ser diferente, é a chegada da paz no Oriente Médio. Agora, por quanto tempo durará essa paz? Ninguém é capaz de prever, ninguém é capaz de cravar. Até porque são múltiplos fatores. São muitas condicionantes, desde aquelas no campo emocional até questões geopolíticas, questões estratégicas. Muitas intenções, muitas estratégias são conhecidas, estão expostas, mas outras tantas são subterrâneas, são ocultas ou são ocultadas. E depois de um conflito que muitas pessoas classificam de guerra, a grande mídia classificou como guerra. E nós, do campo da racionalidade, sabemos que foi uma tentativa de genocídio, foi uma tentativa de limpeza étnica, enfim. Essa situação gera muitas dores, muitos ressentimentos, muitos traumas, às vezes irreversíveis. E, portanto, evidentemente, a gente pode ter, eventualmente, uma situação fora de controle aqui, outra acolá. Mas, pelo tudo que se viu até o momento, é possível que a gente tenha ali uma situação de maior estabilidade. Algumas figuras certamente estão querendo tirar proveito político dessa história. Inclusive aqui no Brasil, isso acaba resvalando também na nossa realidade interna. Mas até que ponto isso que está acontecendo lá fora tem algum tipo de possibilidade de alterar alguma realidade aqui no Brasil? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões todas, mas antes que eu me esqueça, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui e venha participar aqui das nossas discussões. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, mande seu like e, se puder, prestigie nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Então, gente, repercussões mundo afora e quem nós estamos vendo aí tirando uma onda total é a figura do senhor Donald Trump. É inegável. Trump assina cessar-fogo em Gaza junto a líderes árabes após Hamas libertar reféns. Primeiros ministros da França, Reino Unido e Itália foram ao encontro no Egito. Netanyahu não compareceu. É aquela história, né? Todo mundo quis aparecer na foto. A gente vê várias fotos, várias cenas, e nós veremos muitas ainda, porque os grandes veículos de comunicação reverberarão muito esse episódio que consumiu as nossas atenções por 2 anos, né? Nós acompanhamos ali o massacre que acontecia diariamente, com coberturas enviesadas dos grandes veículos de comunicação. E todas essas situações, elas mexeram com as pessoas de uma maneira geral e não dá para apagar isso de uma hora para outra. Isso aí, então, paulatinamente, isso vai sendo colocado pela grande mídia, cada vez com menos abordagem, até porque os assuntos internos, os assuntos relacionados à política, à economia, enfim, interesses diversos, ocuparão as pautas principais dos veículos de comunicação no mundo inteiro. Exceto se a coisa der uma desandada, né? Mas Trump sai dessa história como o grande personagem. Embora ele apenas, entre aspas, né, tenha forçado ali, nesses últimos momentos, nesses últimos instantes, a figura de Benjamin Netanyahu a se dobrar. Porque a máquina de guerra de Israel é toda sustentada majoritariamente pelos Estados Unidos. E a coisa chegou num extremo que nem Trump estava aguentando, ou interesses ligados a Trump não estavam mais suportando. Se isso terá repercussão em outras situações do mundo afora, nós não sabemos. E qual será a repercussão interna nos Estados Unidos, também é uma grande interrogação. Porque até que ponto um gol marcado na política externa pode fazer com que o cidadão americano que está vivenciando situações muito complexas e muito ruins dentro do seu próprio país, isso confira a Donald Trump algum prestígio adicional para que ele consiga vencer eleições nos Estados Unidos, ou o grupo político dele vencer as eleições nos Estados Unidos. Bom, a matéria do UOL. Sem Netanyahu, Trump assina acordo de paz em Gaza, em cúpula no Egito. Então, as situações estão sendo postas aí. O engraçado é o seguinte, né? É que a proposta de paz já tinha sido feita pelo Brasil lá atrás, por outras nações também, mas os Estados Unidos sempre vetavam, Israel sempre vetava também. Enfim, o que está se fazendo agora é um acordo de paz que já estava sendo postulado desde lá de trás, né? Já haveria possibilidade, ou houve possibilidade desse acordo aparecer mais cedo? Sim, mas Netanyahu, enfim, ele bancava ali o genocídio, a limpeza étnica, não é por outra razão que ele está ali sendo procurado pelo Tribunal Penal Internacional, e ele funcionou como um grande obstáculo, fazendo com que, inclusive, nós, aqui no nosso portal, nós abordamos muitas vezes isso, não só a gente, mas quase todos os canais, né?
mostrando que o maior prejuízo ao povo judeu no mundo inteiro, depois da Segunda Guerra Mundial, foi feito pelo senhor Benjamin Netanyahu. E Lula falou sobre isso, eu vou comentar com vocês ao longo do nosso vídeo aqui. O Estadão vem com essa manchete: Trump e países árabes assinam um acordo no Egito que dá garantias a cessar-fogo em Gaza. Bom, então essas são as situações que estão acontecendo. E aqui no Brasil, como é que as coisas estão andando? A gente tem notícias de filas que continuam seguindo, né? E que de um certo modo se conectam. Moraes nega pedido de defesa para revogar prisão domiciliar de Bolsonaro. Ou seja, a vida do Bolsonaro não tem a menor possibilidade de melhorar em condição nenhuma, né? Por mais que Trump esteja bem nos Estados Unidos, esteja fazendo uma série de coisas, fato é que também em relação ao Brasil, as portas estão abertas, as conversas se darão. Inclusive, é possível até que, diante desse prestígio que Trump está amealhando, que isso faça com que ele tenha um posicionamento em relação ao nosso país, no encontro que certamente terá com Lula, de uma maneira mais flexível. E aí, seguinte, né, a pá de cal em cima do Bolsonaro e do bolsonarismo aqui no Brasil será muito grande, né? Eles serão sepultados para sempre do ponto de vista político? Não, porque, como nós sabemos, parece que essa gente que acompanha o Bolsonaro, eles foram abduzidos por uma nave espacial que fez lavagem cerebral em massa, né? E desovou essas pessoas de novo aqui no planeta Terra, aqui no Brasil. Então vai ser difícil, mas nada como o tempo para ir curando também algumas feridas, né? Moraes nega pedido da defesa e mantém Bolsonaro em prisão domiciliar. O que acontece é o seguinte, a defesa de Bolsonaro está pedindo, né? Olha, libera aí, libera o cidadão, ele está com soluço, está com tosse, está dodói, enfim. Mas só que ele já está condenado a 27 anos e 3 meses. Então a Procuradoria-Geral da República, consultada sobre esse pedido, foi contra, dizendo, olha, é claro, é evidente que o risco de fuga é muito grande de uma criatura como ele, como aconteceu com outras criaturas. Inclusive, eles não mencionaram isso, né? Com o filhote, né? Que sem uma condenação, filhote 03, saiu do Brasil, fugiu do Brasil. Então, todos os indicadores ali mostram que se acontecer uma bobeirinha para Bolsonaro, ele foge do nosso país. Então, ele está bem engaiolado ali e o ministro Alexandre de Moraes decidiu que a criatura vai ter que aguardar presa a chegada da sua sentença, a transferência da casa de onde ele está para uma instituição prisional mais adequada, né? E aí, olha só, gente, que coisas, né? Desgraças para alguns lados, né? Que geram até coisas engraçadas por outro, né? Malu Gaspar disse na coluna dela, o apelido futebolístico que Lula deu a Eduardo Bolsonaro. Então, o Dudu Bananinha, que já tinha um apelido, ganhou agora um outro apelido. O presidente criou apelido em uma brincadeira com o fato de a atuação do filho de Jair Bolsonaro ter ajudado a melhorar a sua popularidade. Qual foi o apelido? O meu camisa 10, né? Camisa 10 é aquele jogador principal do time, né? Aquele que arma a jogada, enfim, né? Que deixa o jogador na cara do gol. Então tá aqui. Nas conversas com auxiliares mais próximos do Palácio do Planalto, Lula tem chamado o filho 03 Jair Bolsonaro como meu camisa 10. Numa ironia, com o fato de as sanções de Trump terem ajudado na recuperação da popularidade do presidente nas pesquisas de opinião. Então, para piorar a situação do Bananinha, pô, Bananinha, vai ter que dormir com essa, hein? O Lula chamando você de meu camisa 10, né? Meu garoto, né? Bom, Folha de Pernambuco destaca a seguinte manchete. Ciro Nogueira não considera Moraes um tirano ou ditador, mas critica ativismo no judiciário. Nossa, gente, quando o Ciro Nogueira manda essa, que o Moraes não é tirano nem ditador, gente, é chuva de bala em cima dele. Como eu disse para vocês, né? Eu disse, olha, não vai demorar muito, o Ciro Nogueira vai tomar pancada por todos os lados. Porque mais cedo ele disse, né, que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos causou prejuízo gigantesco para as eleições de 2026. E aí o Dudu Bananinha repercutiu agora o camisa 10. Prezado Ciro Nogueira, o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal. Não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Então, quer dizer, cisânia no campo da direita. Dudu Bananinha, tá vindo tarde essa cisânia, né? Porque você lá atrás dizia, né? Olha, eu quero ver lá na frente, na hora que a onça beber água, quem é que vai estar junto com o Centrão e quem é que não vai estar junto com o Centrão. Nós não nos esquecemos disso.
E você estava colado com o Centrão até agorinha mesmo. Seu pai ainda está dependendo do Centrão, está colado com o Centrão. Então, muita calma quando ataca o Ciro Nogueira, tá? Porque se ele ficar virado no giraia aí, olha, pode ser que ele chute esse balde também. Compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim. A diferença é que eu estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil. Olha, é ruim de ver um Bolsonaro sacrificar interesse pessoal por outra coisa a não ser por um interesse pessoal ainda mais interessante, né? Bom, e aí a gente vai vendo as criaturas todas, né, do mundo cão repercutindo tudo que está acontecendo. O medo não é de Bolsonaro fugir, mas dele voltar à presidência, covardes. Olha só. E aí o Nicolas Ferreira, ele fez uma postagem na sequência dessa, com o seguinte título: se Bolsonaro não ganha do Lula, por que não deixa ele concorrer? Olha que raciocínio idiota, né? Ô Nicolas, você acha... Vamos colocar aqui um trechinho, gente, vamos ver se dá para pegar aqui, vamos lá. Soluções para o país, parece que a pesquisa mostra que não. Qual que é a sua avaliação? Vamos lá, vamos em partes. Primeiro ponto, as pesquisas eu coloco elas em xeque, até mesmo porque se o Lula está com essa força toda, por que não deixar Bolsonaro competir? Porque Bolsonaro não está inelegível pelo golpe, ele está inelegível por uma reunião com embaixadores. Opa, confessou o golpe, né? O ato falho, né? Ato falho, né, Nicole? Agora, olha o raciocínio da criatura. Ele não vai competir nas eleições porque ele é bandido, ele é criminoso. E, senhor Nicolas, quando alguém é condenado, quando alguém se torna inelegível, uma das repercussões, das consequências é a perda dos seus direitos políticos. Portanto, não é questão de vontade, deixa ele competir, deixa ele competir. Não. Ele poderia competir se ele tivesse livre, se ele não tivesse cometido crimes. Portanto, olha, pode chorar porque não tem escapatória para vocês não, né? E o presidente Lula, falando sobre tudo que está acontecendo, obviamente ele ainda não escreveu nada na publicação dele, mas ele deu uma coletiva lá em Roma, depois de ter falado com o Papa XIV, né? O Leão XIV. Então vamos ver o que o Lula disse aqui. Vamos lá. Para o Brasil melhorar suas relações com Israel, eventualmente indicar um embaixador para o governo israelense. Obrigado. O Brasil não tem... bom, só recuperando aqui, né? Foi perguntado para ele a relação Brasil-Israel, se o Brasil tem interesse em nomear um embaixador em Israel, vice-versa, né? E aí o Lula falou, olha... Tem problema com Israel, o Brasil tem problema com Netanyahu. Olha que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Nós sabemos o papel que o povo judeu tem feito, inclusive lutando contra a atitude do Netanyahu. Nós sabemos que o povo judeu não concordava em muita parte com aquela guerra. Eu estou feliz porque, veja, eu não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. Tá? O fato do presidente Trump ter ido a Israel, ter ido no parlamento, ter falado, é um sinal muito importante. E agora vai ter reunião no Egito com os países da Europa. Eu acho importante. Eu espero que aqueles que ajudaram, sabe, Israel da sua posição de virulência, agora, sabe, ajudem a ter uma paz definitiva. Eu acho que todo mundo vai ficar feliz. Mais do que eu, o povo palestino e o povo judeu. Então, muito interessante, gente, o aspecto que eu quero destacar nessa fala de Lula é que ele também coloca uma azeitoninha na empada de Trump, pavimentando ainda mais o caminho, né, para ter uma conversa ainda num nível mais respeitoso, mais elevado e mais interessante para os interesses aqui do nosso país. Bom, é nisso que eu acredito e eu acho que é isso que irá acontecer. Nós teremos as surpresas muito agradáveis para nós, que estamos no campo civilizado, e, portanto, notícias muito chatinhas, muito tristinhas para essa gente do soluço no mundo cão, né? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez. Um grande abraço, até o nosso próximo portal. Tchau!